Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Os versos 6 e 7. Primeiro Samuel, capítulo 24, versos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: E disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Você pode dizer amém? Aleluia. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e o desejo do nosso coração é um só: nós queremos ouvir a Tua voz. E nós oramos no nome de Jesus, para que nessa hora o Teu Espírito prepare o nosso coração e a Ele ministre. Nós queremos receber a palavra do Senhor e nós queremos a ela nos submeter. Em nome de Jesus, que todo e qualquer empecilho que queira se opor à ministração da Tua palavra, que seja agora repreendido em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, encontre o seu lugar devido no nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Aleluia. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim para ela: eu também. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou na sua palavra que era inevitável que viesse os escândalos. E com isso Ele já nos advertia que nós deveríamos então estar preparados para que pudéssemos então lidar com eles. Todo aquele que se escandaliza torna-se um ofendido. E nós temos entendido pela palavra do Senhor que toda ofensa, ela causa um mal terrível no nosso coração. E hoje nós queremos pensar na possibilidade de que eu também posso me ofender e me tornar um ofensor. E nós vamos continuar aprendendo com Davi. Nós vimos na quarta-feira passada que Davi ele foi maltratado por aquele que ele desejava que fosse o seu pai. Davi, ele tentava imaginar qual o seu erro. Ele tentava imaginar o que ele tinha feito para virar o coração de Saul contra ele. Mas ainda assim, Davi desejava ter o coração de Saul de volta. A Bíblia nos ensina que Davi ele prova a sua lealdade para com Saul. Ele teve a oportunidade de tirar-lhe a vida quando se encontrava naquela caverna, quando Saul não percebeu que ele ali estava. E a palavra de Deus nos ensina, amados irmãos, que mesmo sendo perseguido, que mesmo Saul tentando tirar a vida de Davi, Davi declarou na sua palavra: longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi ele recusou levantar a mão contra Saul. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, e não poderia ser diferente, nós sabemos que a palavra de Deus ela nos ensina que Saul ele era ungido do Senhor e por isso Davi ele não ousou tocar em Saul. Mas eu queria que você pudesse entender que aqui nós temos um ensinamento precioso para a nossa vida. Nós temos
na nossa vida a possibilidade de nos tornarmos alguém que se ofende e assim praticar ofensas. E Davi, ele vai nos ensinar como nós devemos assim agir. Amados irmãos, quando Davi percebeu que o exército de Saul, que lhe perseguia e tentava lhe tirar a vida, cai num profundo sono e Davi tem a oportunidade de chegar até Saul e outra vez poder então dar um fim a tudo aquilo, tirando a vida de Saul. Ele percebeu que aquilo era um teste para o seu coração. A grande questão aqui que nós vamos entender e vamos refletir sobre isso é: seria Davi como Saul? Será que muitas vezes nós não temos nos tornado semelhante àquele a quem nós repudiamos pelas ofensas que tem feito a nós? É isso que nós vamos meditar nessa noite. Deus queria ver se Davi mataria Saul para estabelecer o seu reino, ou se ele permitiria que Deus mesmo pudesse estabelecer o seu trono com justiça para sempre. Certamente há promessas de Deus sobre a nossa vida, você crê nisso, amém? Mas até que essas promessas se cumpram, nós vamos ser provados e nós vamos lidar com situações onde nós vamos querer dar uma mãozinha para Deus, para que as suas promessas se cumpram na nossa vida. Foi algo mais ou menos assim que aconteceu na vida de Davi. Ele teve essa possibilidade. Mas olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 12:19. A palavra do Senhor diz assim: não vingueis a vós mesmos, amados, nem dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que a retribuirei, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Nós aprendemos aqui que é correto Deus vingar os seus servos. Mas aprendemos também que é incorreto os servos de Deus se vingarem. Davi, ou melhor, Saul, ele tinha sede pela vida de Davi. Ele tentava a todo custo matá-lo, ele queria vingar-se de Davi. E quando Davi estava ao lado de Saul e ali Saul dormia, ele enfrenta uma difícil prova. Se tornaria ele também um ofendido? Se vingaria ele de Saul? Pagaria ele na mesma moeda? Essa é uma situação que nós vivenciamos a cada dia das nossas vidas, quando nós somos ofendidos. Aquela prova diria se Davi realmente tinha um coração nobre de um pastor, se ele de fato era um homem segundo o coração de Deus, ou se ele era um inseguro como Saul. Permaneceria Davi um homem segundo o coração de Deus, ou se tornaria ele um ofendido? Eu acredito que você deve concordar comigo que é muito mais fácil nós resolvermos os problemas com as nossas próprias mãos em vez de descansarmos em Deus, sim ou não? Quando nós somos ofendidos, nós queremos resolver o problema. Quando nós somos ofendidos, nós logo queremos tratar também com ofensa, porque é muito mais fácil nós nos vingarmos do que esperarmos em Deus. É muito mais fácil nós agirmos do que esperarmos pela justiça do Senhor. Porque nem sempre ela se aplica às nossas vidas conforme nós desejamos que ela assim seja. E nem sempre ela acontece no tempo em que nós desejamos que ela aconteça. Então nós queremos muitas vezes nos vingar, nós queremos agir com as nossas próprias mãos. Mas sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que Deus testa a obediência dos seus servos. Deus estava provando Davi. E eu queria que você pudesse nessa noite começar a tomar essa consciência. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos ultrajados, quando nós somos maltratados, Deus está nos provando.
Deus está lapidando o nosso coração para nos levar a lugares maiores e mais profundos, amém? Mas somente aqueles que de fato são aprovados poderão chegar nesse lugar. Mas o fato é que quando nós somos ofendidos, nós somos tentados a querer justificar a uma ofensa sofrida. Nós queremos dar uma resposta imediata, porque fomos ofendidos, nós queremos nos vingar e nós temos razão para isso, porque nós sofremos uma ofensa. Mas olha, a palavra de Deus, ela nos ensina algo muito precioso lá em Tiago 3, de 13 a 18. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Tiago 3, de 13 a 18. Tiago capítulo 3, de 13 a 18. A palavra do Senhor diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina que a sabedoria do mundo, ela é carnal. Portanto, quando somos ofendidos, nós não podemos dar uma resposta assim. Mas a nossa resposta, ela precisa ser a resposta do alto. Uma resposta orientada, inspirada pelo Divino Espírito Santo do Senhor. Então eu torno a reafirmar a você que assim como Davi, diante de Saul, nós sempre teremos uma oportunidade para nos vingarmos. Nós sempre teremos uma oportunidade para pagar com a mesma moeda. Nós sempre teremos uma oportunidade para responder de uma forma imediata. E muitas vezes isso vai se apresentar diante de nós como uma falsa justiça. É mais ou menos assim, algo do tipo: as pessoas precisam saber quem ele é. As pessoas precisam tomar conhecimento de que ele é um ofensor. E sabe o que é interessante? Que de fato muitas vezes ele é mesmo. E ele é isso e muito mais. Mas sabe o que é que nós aprendemos aqui, queridos, com Davi na palavra do Senhor? É que as informações que nós sabemos do nosso ofensor, elas têm muito mais a ver conosco do que com ele. Nós precisamos aprender isso. Muitas vezes você pode ter o seu ofensor nas suas mãos, como teve Davi e Saul. Mas é justamente ali que nós vamos demonstrar um caráter aprovado. Nós temos que dar uma resposta que seja celestial e não uma resposta que seja carnal. Nós não somos chamados a agir da mesma maneira, a agir da mesma forma. Mas nós somos chamados a agir segundo o coração do Senhor. Então as informações que nós temos em mãos é para testar se de fato nós vamos agir conforme a nossa vontade, se nós vamos nos vingar ou se de fato nós esperaremos no Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que o Senhor é quem nos justifica.
Mas muitas vezes, quando nós estamos sendo ofendidos, nós queremos nos justificar. Nós queremos mostrar que nós temos a razão. Nós queremos mostrar que nós estamos certos. E ainda que, entenda, não haja nada de errado com isso, nós precisamos ir mais profundo. E nós precisamos ser como Davi. Eu queria que você pensasse comigo, como é que você tem reagido às ofensas que você tem sofrido? Que respostas você tem dado? E quando você tem em suas mãos informações preciosas acerca daquele que te ofende, quando você tem a possibilidade de vendê-lo assim como ele tem te vendido, quando você tem a possibilidade de difamá-lo assim como ele te tem difamado, e nós queremos muitas vezes, repito, fazer disso uma falsa justiça. Nós queremos dizer, olha, mas é porque ele é assim mesmo, porque ele faz isso, porque ele age dessa forma, porque ele é um mentiroso, porque ele é um fraudulento. E nós precisamos entender que ainda que ele seja tudo isso e muito mais, mas a grande questão é: quem é você? Quem sou eu? Nós não podemos nos tornar um com ele. Nós precisamos ser um com o Senhor. E esse é o chamado do Senhor, meus irmãos, para a nossa vida. A igreja do Senhor, ela é o corpo de Cristo. Então nós não estamos aqui para dar as respostas que o mundo quer, nem mesmo a resposta que nós queremos, mas nós estamos aqui para dar a resposta que o Senhor nos chamou para dar. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor, Ele está preparando a sua igreja. E o Senhor está adornando a sua igreja, e Ele vem para buscar uma igreja santa. Amém? Ele tem nos preparado, e por mais incrível que isso possa parecer, situações como essa nos preparam para nos levar mais perto do Senhor. Então, quando você é ofendido, você é aquele do tipo que joga tudo no ventilador? Ou você, como Davi, diz: longe de mim levantar a minha mão e agir com a minha própria justiça? Longe de mim levantar a minha mão, vingar-me, agir conforme a minha vontade. Então, meus irmãos, como nós podemos responder corretamente a uma ofensa? Que respostas o Senhor espera que nós possamos dar quando nós somos ofendidos? E eu queria então aprofundar um pouco mais. E quando esse ofensor é um líder sobre a nossa vida? Porque assim era Saul na vida de Davi. Saul era rei de Israel. Saul, ele era um representante legal do Senhor sobre aquela nação. E ainda que ele estivesse metendo os seus pés pelas mãos, isso não dá para nós razão para que nós possamos agir da mesma forma. Nós precisamos agir conforme o que o Senhor espera de nós, amém? Eu queria que você pensasse comigo acerca da vida de Samuel. Pense na sua infância. A Bíblia nos diz que foi o Senhor e não o diabo que colocou Samuel sob a autoridade de Eli, um sacerdote corrupto. Ele era o sacerdote de Israel, ele era aquele que deveria fazer a vontade de Deus conhecida diante do povo. Ele era a voz profética de Deus na sua época. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que ele estava distante do Senhor, que a voz do Senhor já não era mais ouvida por ele, que ele não governava segundo a vontade do Senhor, mas conforme a sua própria vontade. Diz a Bíblia que os seus filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes com ele, também eram homens indignos.
Então nós percebemos que o sacerdócio na nação de Israel estava numa crise profunda. Aqueles que eram responsáveis por fazer a vontade de Deus conhecida, eles não conheciam a Deus. Eles estavam distantes daquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. E assim, queridos, eles iam cometendo atrocidades. A Bíblia diz que eles tomavam as ofertas do povo por manipulação e por força. Aquilo que deveria ser colocado diante do altar para o Senhor, eles tomavam para si. Eles manipulavam a nação, o povo de Deus, para o seu próprio benefício. E é interessante que a Bíblia vai dizer que a voz de Deus ela já não era mais ouvida. A situação ela era assim, tão triste, que diz a palavra do Senhor que havia muita insensibilidade no coração do sacerdote. A tal ponto que quando Ana, a mãe de Samuel, ela vai até o templo clamar ao Senhor, porque ela tinha o desejo de ser mãe, mas ela não podia gerar porque ela era estéril. Então quando ela se derrama na presença do pai, Eli olha para ela e a trata como uma bêbada, como uma louca qualquer. Ele não tinha sensibilidade para distinguir o que era de Deus e o que não era de Deus. Você concorda comigo que muitos de nós ficaríamos ofendidos a servir um líder espiritual assim, sim ou não? Qual de nós nos sentiríamos confortáveis em servir a um líder espiritual que ele não serve conforme a vontade de Deus? Que ele não torna a vontade de Deus conhecida? Que de fato ele não representa o Senhor, ele estava ali para representá-lo, mas ele assim não faz pelas suas práticas. Nós buscaríamos talvez uma outra igreja onde nós pudéssemos servir. E eu quero que você entenda o seguinte: com isso eu não estou afirmando que nós devemos ser coniventes com os erros dos ministros ou de qualquer outro que tenha autoridade sobre a nossa vida. E isso aqui é tema para uma outra mensagem, mas uma coisa eu quero chamar a sua atenção nessa noite. 1 Samuel 3:1, a palavra do Senhor diz assim: olha, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Você concorda comigo que Samuel tinha todas as razões justificáveis para não servir ao Senhor diante de Eli? Afinal de contas, quem era Eli? Um homem corrupto, um homem que roubava, um homem que defraudava, um homem que já não mais ouvia a voz de Deus. E ele então tinha todas as razões para não servir ao Senhor. Mas olha o que diz a palavra: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Sabe, quando nós somos ofendidos, nós queremos justificar a nossa falta de fidelidade ao Senhor. Quando nós somos ofendidos, nós nos sentimos doídos demais, constrangidos demais, para continuar servindo. E a Bíblia diz para nós que, a despeito de tudo isso, os olhos de Samuel estavam no Senhor, amém? Amados irmãos, onde estão os nossos olhos? Porque entenda, olha, é muito fácil nós percebermos o erro na vida do nosso irmão. Se você olhar atentamente para mim, você não vai precisar de muito tempo para que você possa perceber erros na minha vida. Mas a Bíblia está dizendo para nós que Samuel servia ao Senhor, mesmo diante de um sacerdócio corrompido. Samuel servia ao Senhor. Então olhe para a pessoa linda que está ao seu lado e diga assim para ela, diga: não justifique a sua falta de fidelidade ao Senhor por uma ofensa sofrida. Meus irmãos, parecia que Deus estava muito distante de Israel.
A Bíblia diz para nós que a lâmpada do Senhor estava prestes a se apagar. Era como se a glória de Deus ela viesse a ser tomada de Israel. E sabe, mais uma vez, Samuel nos ensina algo extraordinário. Quando nós somos ofendidos, a primeira coisa que vem ao nosso coração é querer desmascarar o desgraçado. É ou não é? Eles verão quem é ele, quem é ela. E a palavra de Deus diz que isso não era o que estava no coração de Samuel. A Bíblia diz para nós que Samuel ele não tenta desmascarar Eli nem mesmo seus filhos, ele simplesmente servia ao Senhor. Essa é a resposta que o Senhor espera que nós possamos dar diante das ofensas que nós possamos sofrer. O Senhor ele quer nos fazer entender que Ele é quem se vinga, Ele é quem nos justifica, e a única ocupação do nosso coração deve ser simplesmente servi-lo. A Bíblia diz, diante de Eli, ele servia ao Senhor. E assim também devemos ser nós. Então olha, Deus sabe tratar com toda ofensa e também com cada ofensor. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Quando nós olhamos para essa realidade, talvez a gente possa pensar o seguinte: olha, mas é muito cômodo pensar nisso depois que tudo isso passa. E eu concordo com você. Sabe, nós muitas vezes vamos viver níveis profundos de ofensa. Mas uma coisa eu entendo: quanto maior a ofensa, maior é a glória a qual o Senhor quer te promover. Mas para isso nós precisamos ser aprovados. E quando Samuel então ele abre a sua boca, ele não abre a sua boca para falar a partir de uma ofensa sofrida, mas ele abre a sua boca para falar segundo a profecia do Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós que não pode de uma mesma fonte jorrar uma água que seja doce e salgada. Não pode jorrar dos nossos lábios bênção e maldição. E então quando Samuel abre a sua boca, ele fala no nome do Senhor. Ele fala segundo a profecia do Senhor. E é isso que nós precisamos então aprender. Samuel, ele entendeu, olha, quem me justifica é o Senhor. Ele poderia simplesmente, sabe, esbravejar. Ele poderia simplesmente naquela hora dizer: Senhor, mas olha onde eu estou. Mas por se comportar e dar a resposta que o Senhor esperava que ele desse, ele se tornou um dos maiores profetas de Israel. Queridos, a palavra de Deus ela nos declara que tudo aquilo que Samuel falava, o Senhor velava por cumprir. Porque ele não falava a partir talvez das dores do seu coração, mas ele falava segundo o coração de Deus, amém? Atualmente, nós vemos homens e mulheres que deixam as suas igrejas porque acham algo errado na liderança, como se isso fosse novo sobre a face da terra. E o pior de tudo é que muitas vezes fazem isso na expectativa de chegar em algum lugar e encontrar um lugar perfeito. É como alguém disse certa vez: olha, se você chegar numa igreja e encontrar uma igreja perfeita, não entre nela para que você não a estrague. Então, meus amados irmãos, em vez de enfrentarmos as situações e as dificuldades e ter esperança, muitas vezes essas pessoas elas saem do lugar para evitar um conflito. Nós precisamos entender que crescer dói, nascer dói. Por que é que a criança ela chora quando ela nasce? Porque ela está muito bem confortável ali no útero da sua mãe. E o parto é um sofrimento não só para a mãe, mas também para a criança, mas é necessário para que ela possa crescer.
Então, nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela não é uma lanchonete onde a gente pode chegar e escolher e pegar simplesmente aquilo que a gente gosta. Muitas vezes esse aqui é o lugar onde nós somos confrontados, onde nós ouvimos o que nós não queremos, onde nós recebemos aquilo que nós não desejamos. Mas uma coisa é certa, nós vamos ter do Senhor aquilo que precisamos. A palavra de Deus, ela diz para nós, olha, que quando nós somos corrigidos, ninguém fica contente e alegre a princípio por isso, mas isso é necessário. Então nós precisamos aprender com o Senhor. Então, fugir de conflitos, na verdade é um grande erro. Nós precisamos encarar os dilemas da nossa vida. Não é porque as coisas não estão da maneira como eu queria que elas estivessem ou da maneira como eu gosto, que eu vou simplesmente mudar. Precisamos entender que mudar de ambiente não significa mudar o nosso interior. Enquanto não enfrentarmos esses conflitos diretamente, sempre haverá uma oportunidade para ficarmos ofendidos. E deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto nós não resolvermos isso na nossa vida, nós não vamos precisar mais de coisas grandes para nos ofendermos. Então, aonde nós formos, nós seremos ofendidos. Satanás, ele coloca em nossa mente um engano de que mudar de ambiente vai resolver o problema do nosso coração. E a palavra de Deus nos ensina que não é dessa forma. O fato que quando mudamos porque nos escandalizamos, mas nós não tratamos de maneira adequada a ofensa que está dentro de nós, olha, para onde você for, você vai levar isso com você. Meus amados irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então nós precisamos tratar as coisas conforme o Senhor nos orienta a tratar. Então, olha, é hora de nós crescermos. É tempo de nós sairmos do lugar de menino e começarmos agora a entrar no lugar onde nós vamos nos tornarmos adultos. Então, não espere não ser ofendido. Eu sinto muito lhe dizer que isso vai acontecer. O Senhor tratou disso, Ele planejou isso para a nossa vida, porque é assim que nós crescemos. Agora, quando você for ofendido, você precisa dar uma resposta para isso. E a resposta, irmãos, não é a fuga. Geralmente, pessoas ofendidas reagem a uma situação e fazem as coisas que parecem ser corretas, mesmo que não sejam inspiradas por Deus. Mas nós não somos chamados para reagir, mas nós somos chamados para agir. Novamente eu afirmo, o Senhor Jesus disse, olha, o escândalo, ele vai vir. Você já parou para pensar em se preparar para as ofensas? Porque às vezes nós vamos viver como se elas nunca viessem até nós. Mas nós temos que nos preparar para isso, irmãos. O Senhor Jesus disse, olha, ela vai vir. O escândalo vai acontecer. Ele vai acontecer. A gente vive um tempo hoje onde nós percebemos no mundo de um modo geral e na nossa nação, as coisas se afunilando. Aquilo que o Senhor predisse na sua palavra que aconteceria está às portas. E pode até ser que não aconteça hoje ou amanhã, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Eu não sei quantos viram, mas saiu hoje uma reportagem dizendo que em Belo Horizonte, os funcionários públicos que não quiserem se vacinar contra a Covid-19, eles serão removidos, exonerados do seu cargo. E, amados irmãos, isso é um absurdo.
mas nós caminhamos para isso. Hoje você não pode mais sair de um país para outro se você não comprovar que você está devidamente vacinado. Para onde é que nós estamos caminhando? As coisas, elas estão se afunilando. Então essas coisas, elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Então assim é com o escândalo. Mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer na nossa vida. Agora o que nós precisamos entender é: Deus não nos coloca numa situação difícil para nos destruir, mas Ele quer nos refinar, Ele quer nos fortalecer. Sabe, nós precisamos olhar para Davi e entender: ele não seria quem foi se ele não fosse tão ofendido por Saul e aprovado como foi. Amém? Sabe, nós precisamos começar a olhar para a nossa vida conforme nosso Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus, Ele disse: olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se eles forem trevas, quão grandes trevas serão. O Senhor disse na sua palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas, irmãos, são todas as coisas, até aquela que nós não desejamos. Mas se nós tivermos um olhar iluminado, nós vamos de fato começar a perceber que ali o Senhor nos refina, que ali o Senhor nos fortalece, que ali o Senhor nos prepara para algo muito mais glorioso que está por vir. Então deixa eu dizer para você, olha, não se ofenda. Não se ofenda. Porque não trataram você da maneira que você deveria, que você gostaria de ser tratado, não se ofenda por isso. Não lhe cumprimentaram como você esperava, não lhe recepcionaram como você esperava, não se ofenda por isso. Não deram o devido valor a você, não se ofenda por isso. Eu e você precisamos ter os olhos do Senhor, amém? A palavra diz para nós, no Salmo 92, verso 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que essa palavra declara para nós é que aqueles que florescem são aqueles que estão plantados. Plantados onde? Na casa do Senhor, plantados na presença do Senhor. O que aconteceria com uma planta se ela fosse transplantada a cada semana? Se a cada semana você tira ela de um recipiente e coloca em outro, ela não subsistiria. Ela morreria. Vamos pensar nas árvores frutíferas, naquelas que dão fruto. Uma árvore frutífera, quando plantada, ela enfrenta sol quente. Muitas vezes ela enfrenta tempestade, muitas vezes ela vai enfrentar fortes ventos. Talvez se ela falasse, ela diria assim: me tira daqui. Não é isso que eu desejaria para mim. Mas sabe, é justamente a adversidade que elas sofrem que são a fonte da sua estabilidade. Então, o que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que quanto maior a adversidade, se nós tivermos bons olhos, quanto maior a ofensa, se nós tivermos o coração do Senhor, mais estáveis nós seremos, amém? Nós não devemos evitar aquilo que Deus envia para a nossa vida para que a gente amadureça. Muitas vezes nós queremos evitar determinadas situações na nossa vida, quando nós deveríamos pedir que o Senhor nos ensinasse a passar por elas. Assim como a árvore, ela finca suas raízes no mais profundo para resistir às tempestades, o crente que decide ter prazer na palavra do Senhor e nela permanecer, ele evitará se sentir ofendido.
Nós precisamos, irmãos, trazer isso para a nossa vida. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, e na sua lei meditar dia e noite, conforme diz a sua palavra. E ele diz assim, olha aqui, as árvores plantadas junto a ribeiros de água, elas dão fruto no tempo, na estação. Pode vir o que vier, ela vai frutificar, declara a palavra do Senhor. Agora, quando você sai do lugar escolhido por Deus, as suas raízes atrofiam. Sabe, muitos têm promessas de Deus, mas muitos não viverão a promessa do Senhor para a sua vida, porque decidem por sua própria vontade sair do lugar que o Senhor os estabeleceu. E qual a razão? Porque foram ofendidos, porque foram escandalizados, porque as coisas não saíram exatamente conforme elas desejavam. E assim se torna mais fácil fugir de uma próxima adversidade. Há pessoas que têm pavor de ser contrariado, que elas não conseguem ser contrariadas. Há muitos pais que, para evitar o choro de um filho, preferem não contrariá-lo. E a palavra do Senhor nos ensina, meus amados irmãos, que nós precisamos de fato enfrentar as situações da nossa vida. Pessoas assim, olha, elas vão se tornando errantes espirituais, elas não criam as suas raízes, porque elas estão sempre fugindo, porque elas estão sendo ofendidas. Então elas saem de um lugar para o outro, elas estão sempre perambulando, procurando um lugar que elas jamais vão encontrar, porque isso precisa ser resolvido dentro delas. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: um crente que se ofende interrompe a habilidade de produzir fruto. Então diga assim, não se ofenda. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós seremos julgados pelos nossos frutos e não pelos nossos dons, amém? Então nós precisamos frutificar. Entenda uma coisa, o dom, ele é dado. A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, ele dá conforme ele quer, amém? Mas o fruto, irmão, ele é cultivado. A terra tem que ser preparada, a terra tem que ser arada, e essa terra é a terra do nosso coração, amém? O desenvolvimento do caráter só vem através dos conflitos com os outros. É assim que nós crescemos. Nós precisamos de fato aprender a enfrentar as situações da nossa vida. Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não fuja dos conflitos, resolva-os, enfrente-os. Talvez a gente precise começar a ajustar algumas coisas na nossa vida. A gente precisa encarar as coisas como elas são e não como nós desejávamos que elas fossem. Nós precisamos sair, sabe, do mundo encantado, do mundo das ideias, e encarar a realidade da vida. Nós precisamos encarar os nossos dilemas. Então, olha, não seja um perambulante. Não fique por aí tentando fugir das realidades da sua vida, porque a palavra de Deus diz para nós assim: olha, só os plantados florescerão. Então nós precisamos fincar as nossas raízes, amém? Então entenda, a ofensa não é para te tornar um ofensor, mas a ofensa é para lapidar o teu coração. A ofensa é para te purificar e para te tornar alguém melhor. Você pode dizer assim: pastor, isso parece loucura, mas o evangelho é loucura, irmãos. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Mas para aquele que crê, o evangelho também é o poder de Deus, amém? Então,
Nós precisamos aprender a reagir corretamente à ofensa na nossa vida. Então esse é o chamado de Deus para as nossas vidas hoje. Há pessoas que, porque foram ofendidas, desistiram da fé. Sabe, quando alguma coisa acontece que não está conforme a sua vontade e você diz assim: então eu também não quero saber mais e eu não vou mais, e fica de beicinho, você faz a vontade do diabo. Você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que matar a sua carne. Alguém disse certa vez que, sabe, quando falam de você, quando lhe maldizem, quando lhe maltratam, elas fazem isso porque elas de fato não conhecem quem você é, porque talvez se ela conhecesse, elas falariam muito mais. Você acha que você é bom, mas olhe com muito carinho para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não é tão bom assim, mas você pode melhorar. Irmãos, entendam, parece loucura isso, mas a ofensa, ela é uma dádiva de Deus para te tornar alguém mais semelhante a Jesus. Jesus, o Santo de Deus, nunca cometeu pecado. Pense em alguém que tinha de fato todas as razões do mundo para se ofender. Eu ouvi certa vez alguém dizendo assim, que quando Judas chega para trair Jesus, e a Bíblia diz que Jesus ele vai e beija Judas, e diz assim: amigo. Jesus não estava sendo irônico. De fato, era assim que ele tratava a Judas, como um amigo. Mas Judas era um traidor. Isso é com ele. Isso não tem a ver comigo. Então quer dizer que se Magal me tratar bem, então eu vou tratar Magal bem. Mas se ele me tratar mal, eu vou tratar ele mal. Isso não tem a ver comigo. Os Judas nos levam para o nosso propósito. Pedro chega diante de Jesus e diz assim: olha, longe de você fazer isso, longe, isso não pode acontecer. Eu não vou permitir que isso aconteça. Aí Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Mas quando chega aquele que vem trair, Jesus diz: amigo. O evangelho é doideira, irmão. Mas o Senhor nos chamou para vivê-lo, amém? Então nós precisamos começar a pensar diferente na ofensa. A ofensa é uma grande isca de Satanás? Sim, se nós comermos a isca. Mas como diz, o feitiço pode se tornar contra o feiticeiro. A gente pode dar um nó cego na cabeça do diabo. Porque quando ele vier com as suas ofensas, nós vamos responder com o coração segundo o coração de Deus, amém? Então o Senhor está ensinando para nós, olha, se você guardou alguma ofensa, alguma mágoa no seu coração, não levante sua mão. Davi disse: longe de mim, estender a mão contra ele. Que nós possamos fazer como Davi, dizer: longe de mim. E quando você for tentado a querer falar mal, é isso aí, pastora, morda a língua, até sangrar, mas da sua boca, que só saia palavras que venham bendizer o nome do Senhor, amém? Mas pastor, e o que será
dele ou dela, isso pertence ao Senhor, irmão. Isso não pertence a nós. Como nós vimos aqui, o Senhor diz assim, ó, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Você acha que Judas ficou sem aquilo que era dele? Mas nós precisamos aprender que quem faz é Deus, não somos nós, amém? Então, se eu posso lhe dar um conselho nessa noite não seja um ofendido, não seja uma ofendida. Aprenda a perdoar, aprenda a liberar o seu coração, porque assim Deus vai te levar a lugares mais altos. Amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Vamos adorar o Senhor. E eu quero orar pela sua vida.